Bom dia, o nosso trabalho vai falar sobre reabilitação bucal em caso de desgaste dentário. Os apresentadores são José Mário, Rodrigo, David, Lucas e Bruna. O desafio do desgaste dentário severo é um dos grandes desafios da odontologia moderna, pois está cada vez mais comum devido ao aumento da expectativa de vida e das mudanças dos hábitos alimentares. Esse tipo de desgaste leva à perda significativa da estrutura dos dentes, exigindo uma abordagem integrada que envolva oclusão, estética e uso de biomateriais. A odontologia adesiva e os materiais cerâmicos avançados permitiram tratamentos mais conservadores e estéticos, com maior durabilidade. O objetivo principal da reabilitação é restaurar a função mastigatória, preservar a estrutura dental, recuperar a estética natural e garantir a longevidade aos resultados. O sucesso depende de um planejamento detalhado desde o diagnóstico preciso, como análise facial, montagem articulador, identificação da causa do desgaste, até a execução cuidadosa, como reposição da dimensão vertical de oclusão, a desprogramação neuromuscular, o encerramento diagnóstico, o mocap e as restaurações adesivas. A reabilitação deve ser minimamente invasiva, feita de forma setorizada para preservar a estabilidade oclusal e o conforto do paciente. O uso de cerâmicas como silicato de lítio e a cimentação adesiva de alta qualidade garante resistência, estética, integração entre os dentes e a restauração. Os objetivos da reabilitação vai destacar em 4 metas, que será restauração funcional, estética natural, preservação dental e longevidade. A restauração funcional, ela vai recuperar a função mastigatória plena, restabelecendo a dimensão vertical de oclusão e garantindo o equilíbrio oclusal harmônico, essencial para o conforto e eficiência mastigatória. A estética natural vai devolver ao paciente um sorriso harmônico e natural, com proporções adequadas e exposição dentária correta, promovendo bem-estar e autoconfiança. A preservação dental vai priorizar abordagens minimamente invasivas, preservando ao máximo a estrutura dental saudável remanescente, alinhada à filosofia moderna da odontologia adesiva. A longevidade vai assegurar os resultados duradouros por meio de planejamento criterioso, uso de materiais modernos e técnicas adesivas de excelência, garantindo estabilidade e estética a longo prazo. Em resumo, o objetivo central da reabilitação é restaurar função, estética, saúde dental, com o máximo de preservação dos tecidos e resultados previsíveis e duradouros. E dando sequência, vamos focar em 3 conceitos chaves: a abordagem integral, a fundação do diagnóstico e a busca pela estabilidade oclusal. Começamos com a abordagem integral, tá? O que significa? Significa que o sucesso em casos complexos de desgaste severo, como documentado no artigo base, nunca é o resultado de uma única técnica isolada. Ele depende fundamentalmente de uma visão sistematizada e integral. Como vocês podem ver no slide, essa abordagem é uma corrente de 4 elos que não podem ser quebrados. Primeiro, um diagnóstico preciso, que é importante. Segundo, um planejamento oclusal minucioso. Terceiro, a execução de um protocolo adesivo de excelência. E, por fim, o acompanhamento a longo prazo. Não podemos pular ou negligenciar nenhuma dessas fases. E é por isso que o diagnóstico é o nosso ponto de partida. Partimos para o diagnóstico como base da reabilitação. Tá? Se a abordagem integral é o plano, o diagnóstico é o alicerce, ok? Sem um bom alicerce, toda a reabilitação desmorona. Não estamos aqui olhando, apenas para um dente desgastado. Precisamos de uma análise completa que considere os aspectos funcionais, estéticos e estruturais do paciente. Para isso, lançamos mãos dos elementos chaves, Fotografia, análise oclusal, avaliação da dimensão vertical de oclusão, que é o DVO atual, E, crucialmente, a montagem dos modelos de articulador semi-ajustáveis, algo que foi determinante no caso clínico do nosso artigo, Mas o ponto mais importante do diagnóstico está destacado no slide: identificar a etiologia do desgaste. É bruxismo, erosão ácida, atrição? Se não descobrirmos e controlarmos a causa, qualquer restauração que fizermos, por mais bonito que seja, estará fadada ao fracasso. Agora,
chegamos em relação cêntrica e estabilidade oclusal. Uma vez que temos o diagnóstico, precisamos de uma posição de largada, né? Para o tratamento. E é aqui que entra a relação cêntrica, RC, e estabilidade oclusal. O diagnóstico nos mostra onde o paciente está. A relação cêntrica nos diz onde devemos ir. A RC é uma posição mais estável, funcional e reproduzível da mandíbula, né? Onde os côndilos estão corretamente posicionados. E o mais importante, ela é independente do contato dentário. Por que isso é tão vital? Aí você me pergunta, né? Eu te respondo que é o seguinte, porque os pacientes com desgaste severo, a mordida habitual, né, a máxima intercontispidação habitual, quase não coincide com a relação cêntrica. Essa discrepância gera sobrecarga, dor muscular e mais desgaste. Portanto, em muitos casos de desgaste severo, o paciente apresenta uma perda de DVO. No caso do artigo, por exemplo, o paciente tinha uma curva de espia acentuada e não expunha os dentes em repouso, sinais clássicos de perda de DVO. O artigo explica que a DVO diminui quando a velocidade do desgaste é maior que a velocidade da extrusão dentária compensatória. O pulo do gato aqui é que o restabelecimento criterioso da DVO nos permite criar espaço para as restaurações futuras, ou seja, uma vez de desgastar mais o dente para ter espaço para a cerâmica, nós abrimos a mordida para ganhar esse espaço. O artigo chama isso de recurso de aumento por conveniência. Como planejamos esse aumento? O slide mostra 4 passos. O primeiro, análise estética e funcional. Avaliamos a fonética, a estética facial e o espaço interlabial. Segundo, o encerramento diagnóstico é onde visualizamos o novo plano oclusal. Terceiro, desprogramação muscular para resetar a musculatura. E quarto, teste com Mockup para avaliar a nova DVO da boca antes de qualquer procedimento definitivo. Nesse slide, detalhamos a etapa da desprogramação neuromuscular, que é fundamental em pacientes com histórico de desgaste. O objetivo é usar uma placa acrílica lisa em RC para fazer com que a musculatura mastigatória se desligue do padrão vicioso de mordida. Queremos eliminar padrões viciosos, relaxar a musculatura hiperativa e, ao mesmo tempo, validar se a nova DVO proposta é confortável para a ATM. No caso clínico do artigo, foi usada uma placa oclusal por 15 dias. O protocolo do slide sugere um período de 30 a 90 dias, com ajustes periódicos, até que o paciente relate conforto articular e ausência de dor. Planejamento visual. Com o paciente desprogramado e a RC registrada, partimos para o encerramento diagnóstico. O slide chama de ensaio geral de reabilitação. Realizado sobre os modelos montados em articulador, o encerramento é a nossa visualização tridimensional do resultado final. Ele tem 3 funções essenciais. A primeira é a comunicação, é a melhor ferramenta para mostrar ao paciente o que propormos fazer. A segunda é o planejamento, ele guia nossos preparos dentários. E o terceiro é a execução, ele é a matriz para a confecção do mockup. Como vemos nos tópicos, o encerramento deve definir a nova anatomia, estabelecer as guias de desoclusão, guia anterior e desoclusão dos posteriores, e definir o ponto de contato em relação cêntrica, distribuindo as forças de forma equilibrada. Agora a gente fala sobre o mockup, né? O teste da nova realidade. O mockup é a materialização daquele enceramento, feita diretamente na boca do paciente. Usamos um guia de silicone, resina bisacrílica, para transferir o enceramento. Esta etapa é talvez a mais crucial do tratamento, pois ela permite testar a nova DVO, a função estética e a função, né? Como os testes fonéticos antes de qualquer procedimento irreversível.
O artigo de base usou uma técnica muito interessante, um mocap aderido com resina composta aquecida. O paciente usou esse ensaio, né, entre aspas, por 2 meses para adaptação neuromuscular e aprovação estética. Qualquer desconforto ou insatisfação é corrigido nessa fase. Quando o mock-up é aprovado pelo paciente, é feito o definitivo. Mas como é feito, né, sem perder o DVO? Bom, em vez de preparar todos os dentes de uma vez, o que geraria uma instabilidade oclusal, o tratamento é dividido em sextantes ou hemiarcos. O artigo segue essa abordagem, mas a maior vantagem disso é que o paciente está sempre à oclusão, né? Que é o referencial. Isso também mantém o DVO estável durante todo o tratamento e facilita os registros e é mais confortável também para o paciente. Os preparos são guiados pelo enceramento do mock-up e aí remove o mínimo de estruturas necessárias para criar o espaço para cerâmicas. O artigo cita, por exemplo, os preparos para os laminados inferiores, que foram feitos sobre o mock-up de resina usando sulcos de orientação. Neste slide temos 2 conceitos fundamentais, o selamento imediato da dentina e o resin coating, o qual o SDI é quando a dentina é exposta, ela é selada com um sistema adesivo, que aí vai proteger a polpa e vai reduzir a sensibilidade. E o resin coating é uma camada fina de resina flow, colocada sobre o SDI que isola o preparo. O artigo também fala sobre a relação de ambos. E com isso temos o material para essa reabilitação, o de silicato de lítio. O silicato de lítio é considerado como padrão, pois tem boas propriedades mecânicas, alta resistência e também a estética é bem melhor, com translucidez e mimetismo, né? O que imita o dente natural. É versátil e permite confeccionar as restaurações faciais, como as onlays e overlays, e as full veneers, que são as laminadas, que envolve toda a coroa. E o artigo usa disilicato de lítio, como eu havia dito, né? E também a full veneer com espessuras de 0,5 a 0,7 milímetros, e prova que o seu uso pode ser sim conservador. Chegamos no momento crítico que une todos os processos, né, que é a cimentação adesiva. É através dessa união química e micromecânica que alcançamos a verdadeira integração entre a restauração e o dente. O protocolo aqui precisa ser rigoroso e à prova de falhas, como, por exemplo, o isolamento absoluto, né, que é o controle da umidade, que é indispensável, o condicionamento da cerâmica com o uso de ácido fluorídrico para criar microporosidade e depois oscilando para a união química. Tratamento do dente, que é onde é aplicado o sistema adesivo sobre o substrato dentário, que já estava protegido pela SDI. E o cimento resinoso, geralmente é um cimento dual, que garante polarização mesmo em áreas sem acesso à luz. A cimentação adesiva não é apenas colar a peça, né? Ela transforma o conjunto dente-cerâmica em uma unidade biomecânica única. Isso distribui melhor as forças, aumenta a resistência à fratura e sela as margens contra infiltração. E aí a gente chega nos resultados e nas conclusões, né? O que a gente alcança com essa abordagem? Uma recuperação completa da função mastigatória, uma autossatisfação estética, né? E uma longevidade comprovada para mais de 10 anos. O sucesso funcional, como vemos nos tópicos, se baseia na DVO restaurada com precisão, no estabelecimento de uma oclusão mutuamente protegida, onde os anteriores guiam a desoclusão e os posteriores param em relação cêntrica, e no conforto articular e muscular. O sucesso estético se vê na harmonia do sorriso e na perfeita integração dos tecidos gengivais. A mensagem final é que a reabilitação de casos de desgaste severo não é simples. Ela exige planejamento meticuloso, bem alinhado.
É uma combinação de princípios oclusais, sólidos, com protocolos adesivos de excelência, que nos permite alcançar resultados previsíveis, duradouros e, o mais importante, minimamente invasivo. Tá? O respeito à biologia e a preservação da estrutura dental são pilares que sustentam o sucesso a longo prazo. Obrigado a todos.